Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre as infecções relacionadas à assistência de saúde lá na unidade de terapia intensiva, em UTI, tá bom? Atualmente, o termo infecção hospitalar foi trocado, né, pelas IRAs, que são as infecções relacionadas à assistência de saúde, na língua inglesa, tá bom? Então, agora, a terminologia adequada são IRAs. Essa mudança abrange não só a infecção adquirida, mas também adquirida lá na unidade hospitalar, né, mas também é relacionada aos procedimentos adquiridos na unidade, tá? Então, a assistência, ela a infecção ela vai estar relacionada à assistência, aos procedimentos e também relacionada às infecções adquiridas dentro da unidade hospitalar, tá? Esses procedimentos eles podem ser realizados em ambulatório, durante cuidados domiciliares, que aí a gente fala em home care, as infecções ocupacionais adquiridas pelos profissionais da área de saúde. Então, entendam, você também pode adquirir a IRA, tá? Toda infecção relacionada à assistência, ela pode ser adquirida tanto pelo paciente quanto por nós, profissionais da área de saúde, tá? Quem são eles? Médicos, equipe de enfermagem, fisioterapeutas, entre outros tantos profissionais da nossa área. A infecção, gente, ela acontece quando esse micro-organismo, né, são as bactérias. Precisamos tomar muito cuidado com bactérias resistentes, tá bom? Que são bactérias muito potentes que estão dentro da unidade hospitalar, tá? Que são vírus, bactérias. Quando eu falo de micro-organismos, eu tô falando das bactérias, vírus, protozoários, fungos, porque muitas das vezes quando eu falo a palavra micro-organismo, normalmente a pessoa relaciona somente a bactéria, tá? O micro-organismo é todo esse conjunto, né, de microseres, tá? São vírus, bactérias, protozoários, fungos, tá? Que penetra dentro do nosso corpo e se multiplica, faz uma proliferação dentro do organismo, tá? Nada mais agora do que o momento que nós estamos vivendo, né? Que se fala tanto das UTIs e de toda essa problemática, né? Hoje a gente está vivendo uma pandemia por conta de um vírus. E um vírus muito potente que não tem ainda controle, tá? Uma das causas mais frequentes dos altos índices de morbidade, quando o indivíduo ele não consegue restabelecer saúde, e mortalidade, quando o indivíduo acaba adoecendo e vindo a óbito por conta das infecções, dentro da unidade intensiva, a maior parte das mortes, sem dúvida, é pelas IRAs, tá? Esse cliente crítico tratado dentro dessa unidade de terapia intensiva, ele fica com várias exposições, tá? Uma série de riscos que podem contribuir tanto para o agravo, comprometimento do seu estado geral e óbito. Nós precisamos entender isso. Essa infecção endógena ou adquirida, a infecção, né, endógena, que ela acontece dentro do organismo, prolifera dentro do organismo, ou adquirida de fora para dentro, causa muita preocupação na equipe, né, que está prestando assistência em saúde. Então, por isso que existe todo esse controle de micro-organismo dentro da unidade hospitalar, que vocês ouviram, estão ouvindo até o momento, tá bom? Se no momento da internação do meu cliente, do meu paciente, ele apresentar os sinais, né, sinais ou evidências clínicas de uma infecção, convenciona-se como infecção hospitalar toda infecção que surgir no prazo de 72 horas a partir do momento de internação. Então, a partir do momento de internação, as primeiras 72 horas, se surgiu uma infecção, essa infecção ela foi adquirida, né, dentro da unidade hospitalar, tá? É considerada uma IRA. A infecção diagnosticada após a alta da unidade hospitalar também é caracterizada como uma infecção hospitalar, quando ela estiver diretamente relacionada com o procedimento realizado durante a internação. Fez uma cirurgia, teve uma complicação e a infecção está relacionada à cirurgia. Então, ela é uma infecção hospitalar, tá? E muitas das vezes, quando isso acontece, o indivíduo ele retorna para casa e volta precisando de assistência por conta de uma IRA, esse paciente, na maior parte das vezes, vem a óbito, tá? Então, vamos entender.
as IRAs, né, que são as infecções relacionadas à assistência, causam mortes desnecessárias, aumentam os dias de internação, o que vai trazer aumento de custo, aumenta a cobertura antimicrobiana para germes da flora hospitalar, tá? Aumentando também o risco das superbactérias ou da multiresistência, tanto de bactérias quanto de vírus, entre outros, né? Mas os mais perigosos são os vírus e as bactérias. O fator preponderante do aparecimento de infecções dentro das UTIs são as más condições gerais do cliente. E aí eu preciso falar do quê? Às vezes desidratado, uma alimentação inadequada, um tratamento de saúde inadequado, isso vai trazer um comprometimento orgânico, né? Então ele vai estar em má condições, que acarretam a diminuição das defesas orgânicas, diminuição da imunidade e favorece a disseminação desses agentes patógenos, tá? E é só isso? Não. Além disso, eu tenho as mudanças na constituição da flora normal desse indivíduo por conta da hospitalização, né? Que vai prover a gravidade do indivíduo. Assim como contaminações causadas por micro-organismo do meio do ambiente hospitalar. Entenda que todo o micro-organismo de dentro do ambiente hospitalar, ele é um micro-organismo mais agressor, multiresistente, tá? E facilitam a instalação desses processos infecciosos. E é bom e importante falar que a maioria das infecções provavelmente vão vir dos próprios tratos contaminados dos doentes, como luz intestinal, árvore respiratória, né? Sistema urogenital e superfície cutânea. Então, vai vir de uma dessas áreas que já estão comprometidas e aí eu vou ter um aumento da infecção, levando, né, à gravidade do estado. E aí você precisa observar, as nossas mãos, ela carrega todos esses micro-organismos. Então, a lavagem das mãos seria uma das estratégias para minimização das IRAs dentro das unidades hospitalares. Sempre falando, mas precisa retificar, porque os profissionais, eles acabam, não sei o que acontece, acaba se acostumando e não quer fazer a higienização adequada das mãos, tá? Eu preciso considerar que a transmissão desses micro-organismos se faz pelo meio de contaminação cruzada, sendo o indivíduo doente ser um reservatório natural desses tipos de micro-organismo, tá? E a equipe multidisciplinar pode se constituir num importante propagador de infecções exógenas, cruzar essas infecções. Tá? Eu pego de um paciente e carrego para outro paciente. Muitas das vezes eu não vou adoecer porque o meu sistema imune está tranquilo. Porém, eu posso carrear, fazer o cruzamento de infecções. Levo da unidade 1 a 2, da 2 a 3, pela falta da higienização. Isso é muito triste. E eu ainda tenho a contaminação por meio de soluções medicamentosas, a falta de higienização, né? Tanto da desinfecção dos materiais, quanto da higienização de mãos. Os alimentos, materiais e equipamentos, que vai favorecer a implantação de germes nos novos hospedeiros, tá? Que podem prover um desenvolvimento de infecções sistêmicas. E aí, essas infecções sistêmicas, muitas das vezes, o antibiótico que tem mais potente da unidade hospitalar não vai trazer resposta. E eu vou perder o indivíduo desnecessariamente, tá? No meio ambiente, eu tenho material. Esses micro-organismos podem estar no meio ambiente, no material, no paciente e na equipe que atende. Isso aí eu não posso esquecer, tá? A asepsia é o processo mais simples, né? E afasta toda a possibilidade de contaminação de patógenos de um cliente para outro, a transferência. Então, nós não podemos esquecer que a equipe, ela tem a responsabilidade da higienização de mãos para não cruzar infecções. Os hospitais devem constar com uma equipe de CCIH para fazer o controle, padronizar, fazer educação continuada, ficar planejando o espaço físico do hospital, controlar toda a possibilidade de crescimento e desenvolvimento microbiano dentro da unidade. Então, preciso ter a CCIH, que é a Central de Controle de Infecção Hospitalar, ou Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, tá bom? Todos os hospitais do país, independente da natureza, privado, público, filantrópico, devem manter essa comissão existente. E aí, para não esquecer os 5 momentos de higienização das mãos,
tá? Acredito que nesse momento vocês já conhecem eles aí. E não vão esquecer, né, desse procedimento. Antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimento, após o risco de exposição com os fluidos corporais desse cliente, após o contato com o paciente e após o contato com as áreas próximas do paciente. São os 5 momentos. Eu tive contato, eu preciso higienizar minhas mãos, porque senão vou cruzar infecção, tá? Quais são os tipos de infecção? Endógena, aquela que é causada por micro-organismos que já estão presentes no organismo do cliente, o hospedeiro, né? Sendo, portanto, uma autoinfecção, ela cresce e desenvolve dentro do próprio organismo. A cruzada, onde eu pego um germe de um leito e transporto para o outro, tá? A comunitária, que é aquela que já estava presente no momento que o paciente internou. Então, ele veio da comunidade com a infecção, que pode estar em incubação, tá? E se desenvolver e manifestar em silêncio. E aparecem os sintomas após essa internação, que ela pode se confundir, né? IRA é infecção relacionada à assistência, né? A infecção hospitalar é aquela adquirida no hospital e que não estava presente ou em incubação quando o paciente estava admitido. Não tem a presença do patógeno nos exames do paciente, ele não está contaminado, né, gente? Status imunológicos, os status imunológicos. Uso abusivo de antibióticos, tá? Procedimentos invasivos, imunossupressores, falha no controle, no controle de infecções hospitalares, idade, os recém-nascidos e os idosos são mais predispostos, diabetes mellitus traz predisposição, tá? Para desenvolver, né, essa infecção ou adquirir a infecção. O HIV/AIDS, né, e o etilismo e o tabagismo crônico também são um dos indicadores. Aí eu tenho algumas bactérias, tá? Algumas resistentes, outras presentes dentro do ambiente. Aí você vê uma placa já com essas bactérias já se desenvolvendo, né? Se colonizando, tá? Em geral, esses micro-organismos conhecidos como gram-positivos, eles são menos sensíveis aos antibióticos que os Em geral, os micro-organismos conhecidos como gram-negativos, eu não sei se eu falei isso, mas eu acho que eu me confundi, são menos sensíveis a antibióticos que os gram-positivos, né? Eles são bacilos gram-negativos, então eles são menos sensíveis, tá? São mais resistentes. Pseudomonas é um micro-organismo oportunista, facilmente encontrado na água, de umidificadores alimentares e respiradores, tá? A Klebsiella, ela é um bacilo intestinal, frequentemente presente na porção uretral anterior e levados ao cateterismo vesical até a bexiga. Então, essa daqui, ela tá presente no trato e ela vai até levada da bexiga, né, pelo cateterismo vesical, levada até a bexiga pelo cateterismo, então, relacionado à assistência. Aqui tem outras plaquinhas com desenvolvimento de bactérias resistentes, tá? Esses tipos de bactérias, elas estão incluídas dentro das unidades de terapia intensiva, as mais presentes. Essas daqui são superbactérias, tá? Eu acho que é KCB, depois eu vou ver direitinho, vou passar a sigla certinha para vocês, lá no grupo. Mas essa é a superbactéria que fez morte em massa em UTIs, dentro da última vez que nós tivemos um surto de superbactérias, tá? Como que acontece esse controle, né, de bacteriológico dentro da unidade de terapia intensiva? Os gram-positivos destacam. Quem são eles? Os mais perigosos. Eu tenho Staphylococcus aureus, que eles são responsáveis por lesões suporativas de grande exudato, tá? E o Staphylococcus pyogenes, que também é outro tipo. Toda vez que você vê o coccus, a crescimento em rodela, esses micro-organismos, eles são mais resistentes e muito perigosos, tá? O fato é que as infecções do gram-negativos predominam na área do cuidado. A infecção hospitalar é aquela adquirida no hospital, né? E que não estava presente no organismo do meu cliente. Isso aí só para retificar, tá?
Para o controle bacteriológico, recomenda-se hoje a organização da unidade, com área de internação individualizada, boxes fechados, com pequena mobilização da equipe entre um e outro quarto, como vocês já viram lá na primeira aula, né? Essa autoinfecção, aquela que desenvolve dentro do organismo, ela pode ser minimizada com cuidado de enfermagem meticuloso, desenvolvido por um pessoal em número adequado e altamente treinado, além de ser altamente motivado a efetuar a atenção nas atividades planejadas. Então, a organização, né, da higienização tanto do ambiente quanto da higienização pessoal, né? Isso daí é muito importante você treinar e capacitar para que os profissionais eles tenham responsabilidade com o cuidado da saúde do seu cliente, tá bom? Aí eu preciso ter cuidado com catéteres. Esses cuidados devem ser realizados logo após o manuseio de áreas contaminadas, né? Como eu estou falando de colostomias, o uso de termômetros retais lá na sua rotina. Não deve ser restabelecido, pois está diretamente associado a um aumento de infecção de gram negativo, porque vai introduzir dentro da região intestinal, onde eu tenho a presença de Staphylococcus, tá? Staphylococcus é uma das bactérias do intestino. Então, o profissional da área de saúde já era muito cuidadoso no trabalho em UTIs. Com toda essa pandemia, com toda essa situação que nós estamos vivendo no momento, os cuidados eles ficaram mais acirrados. Isso está muito cansativo, né? Hoje em dia precisamos utilizar máscara, principalmente aquela 3M, protetor facial, óculos de proteção, capote, já tem a nossa vestimenta, luva, muitas das vezes duplo enluvamento, horas e horas cansativas, porém a responsabilidade é muito grande, tá bom? Porque dentro da unidade de terapia intensiva hoje existem todas as patologias e o coronavírus, tá? Aí eu tenho fatores ambientais, né? Que precisam ser controlados. Para isso, eu preciso ter uma cuidadosa limpeza nas áreas de cuidados intensivos, tá? É necessário todos os dias a limpeza concorrente, que inclui a troca total de equipamentos e materiais, né? Quanto a quando o cliente deixa a unidade, precisa garantir uma limpeza terminal do leito, do ambiente, tá? As visitas devem ter uma área para recepção na unidade, dotada de recursos para a perfeita higienização das mãos, a asepsia. Isso era antigamente, hoje em dia já não tem mais visita, né? E aí eu tenho o dia 15/5, que passou há pouco tempo, que é o Dia Nacional do Controle das Infecções Hospitalares. E aí vocês podem guardar essas datas para poder fazer educação continuadas com a comunidade, tá bom? Método de desinfecção, todos nós sabemos, né? Que precisa de uma equipe de DML para fazer um processo de desinfecção eficaz. As limpezas de superfície precisam ser com água e sabão, porque remove cerca de 80% dos micro-organismos do setor. E os desinfetantes, eles são potentes, né? São soluções mais potentes. Vão remover entre 90% e 95%, tá? Uma solução de hipoclorito de sódio a 1% é um bom desinfectante. Eu acho que nesse momento vocês já entenderam. E as unidades hospitalares agora elas passam pelas desinfecções, além das desinfecções que nós já estamos acostumados, e também passa pelos borrifadores, tá? As unidades de terapia intensiva estão todas elas muito... O trabalho já era muito intensivo, agora está um trabalho muito cuidadoso, tá? Tanto para não adoecer, quanto para não adoecer outros pacientes, tá? Ato de lavar as mãos é o principal meio de prevenção de infecções, tá? A lavagem das mãos evita infecção cruzada, do funcionário para o paciente, do funcionário para outro funcionário, do paciente para o funcionário, de funcionário para os visitantes. Importantíssima a lavagem das mãos. Ambiente seguro, controlado, higienizado, desinfectado, com limpezas concorrentes e terminais, de acordo com a necessidade, limpezas concorrentes diárias, terminais sempre assim que eu tenho a alta do meu cliente. E aí se encerra, telefone tocando, tá? E ficamos por aqui, tá? Eu espero que vocês pesquisem e tenha bons estudos. Gente, tchau, tchau, beijo.